página 70, 71. Não é? Peraí. Saímos da 69, que bom. Uhum. Peraí. Eu acho que paramos no item 3 ali, o analisando, tornando-se analista, que eu tenho marcado, não sei se eu estive na última. Página 70. Página 71. 70. Ué, Ah, eu estou na 70. Mas pode ser 70. peraí. Tereza, você é muito lenta. Eu já fui para 100. Eu, hein? Só um minuto, gente, desculpa. Vocês enviaram online ou vocês estão trabalhando Graças com a Deus reunião? eu tenho online, porque eu sou muito organizada. Eu estou chegando hoje. Eu sou organizada. Mas eu vou escutando, depois eu vejo. Aí o que é que acontece? Eu guardo o texto impresso e eu nunca sei na hora onde está. Então vamos Helena, lá. vou É o botar item no 3. grupo. Alguém passa para Tá, a Helena aí obrigada. online. Eu vou o passar, dizer. vou passar. Obrigada. É o item página. 3. Eu acho que nós paramos, eu tenho marcado ali, mas talvez tenha ido até a 71 já. Primeiro parágrafo, eu acho. Mas pode pegar na 70 aqui. Arrancou ali, vamos começar ali, quem sabe. Arrancou o significante, não pôde mais fazer sujeito. Onde é que está isso? Eu estou na página 70. Onde é que está isso? O terceiro parágrafo. Ah, tá bom, já achei. Arrancou. O significante não pôde mais fazer sujeito. A amputação significante pela pulsão da qual surge o objeto A, inevitável, inexplicável. Eu acho melhor ler o parágrafo todo, o fim da análise, que faz mais sentido. O fim da análise, com efeito, é marcado do lado do analista pela suspensão deste esquecimento inerente ao ato analítico. Esquecimento efetivo na tarefa analítica ligada a uma dissimulação estrutural do ato analítico. Isso aí, há alguma dúvida quanto a isso? Levando-se em conta a questão do sujeito suposto saber, não é? Da escuta, não é? Do lugar do analista, do discurso do analista, da psicanálise de intenção, quer dizer, o analista fazendo, às vezes, de semblante de um objeto pequeno A lá em cima. Alguém tem dúvidas sobre isso? Se tiver, fale, porque é interessante a questão do entendimento avança cada vez mais. Então, vamos lá. Ninguém tem dúvida, todo mundo. Que não haveria real em jogo. Saber que também ele, o analista que assiste o final da análise de um de seus analisandos, se recorda esse momento do ato analítico, que é o fim, está ali para que o real passe por baixo. Então, assiste, né, o final da análise de um de seus analisandos, se recorda deste pedaço de real que ele arrancou de seu próprio analista e faz disso um lucro que se reapresenta para ele de modo fugaz. Arrancou. O significante não pôde mais fazer sujeito. Há a amputação significante pela pulsão da qual surge o objeto A, inevitável, inexplicável. Daí, 3 lugares e 2 escansões de recorte do real. O analista, do analista, o analisando, tornando-se analista. Assim, o passe é transmissivo na medida em que, de recorte em recorte, isso remonta a Fliess e a Freud. Freud, cuja tribo, que Lacan denomina desejo do analista, pulsa enigmaticamente e cuja escritura, X, evita a armadilha da análise originária,
que só pode evocar o mito, pois, se algo faltou a Freud, foi o não ter podido ocupar todos os lugares, em especial o lugar de passador de fleas. Isso aí são lugares, né, em termos de subjetividade, da estrutura analítica, são lugares, posições, não é? Tanto é que num determinado momento, a indicação desse que está se tornando analista para ocupar o lugar de passador, ao passante, se ele quiser, não é? Dar o testemunho, ao júri, não é? O AME na instituição, são lugares, são funções, lugares. Sim, mas eu entendo esse lugar de passador de fleas que ele está falando aqui, porque fleas justamente não estava no lugar que ele, Freud, ocupou para outros, do desejo do analista. O desejo de fleas, né, não tem nada a ver com a fundação desse novo espaço de elaboração que é a psicanálise. Que é o que permitiu Freud inventar a psicanálise. O Lacan diz em algum lugar que se fleas... Aí tem um livro do Poggio, Roubo de Ideias, né, que é Roubo de Ideias, disso, exatamente. Em cima disso, né? E vai falar que se Fliess tivesse ocupado o lugar de sujeito suposto saber, a psicanálise não teria existido. Provavelmente. Ele era só aquele que estava na posição de dar testemunho da invenção da psicanálise por Freud. Uhum. E foi exatamente o que ele recusou. Ele recusou, inclusive, Fliess, de ser testemunha dessa invenção, porque eles romperam, né? Então, o que nos aponta a necessidade de sê-lo para Freud e para a psicanálise de hoje? Uhum. O psicanalista é como se, eticamente, qual é a palavra que ele usa aqui? A necessidade, né? Eticamente, o analista vai ocupar o lugar de passador. Passador de quê? Da psicanálise. Mas o significante passador ele é fundamental. Um psicanalista é passador, não espera-se, né? Passador da psicanálise. Senão ela morre, né? Uhum. Senão isso está na base de uma das necessidades da invenção do passe. Agora, Nazar e todos, o que ele coloca aqui nesse parágrafo, que ele fala assim, o passe é transmissivo, ele traz uma questão interessante, porque ele vai dizer o desejo do analista pulsa enigmaticamente. Ele está falando da questão da pulsão. E isso não nos traz algum tipo de chave para a gente entender por que ele coloca o passador lá no S barrado pulsão de D? No lugar da pulsão. No lugar, né? Da pulsão. Porque quando eu li isso aqui, mais de uma vez eu pensei sobre isso e depois esqueci de trazer como um questionamento, porque me parece, né, porque ele diz assim, olha só, o passe é transmissivo na medida em que, de recorte em recorte, isso, o que é isso? Isso é o lugar da letra, não é isso? Remonta a Fliess e a Freud. Freud, cuja tribe que Lacan denomina desejo do analista, então, a pulsão, né? Em Freud, o Lacan vai chamar de desejo do analista. Uhum. Estava lá esse desejo de fazer avançar um espaço de teorização e de invenção, evidentemente, da psicanálise, né? Isso pulsa enigmaticamente. Porque aí fala também na análise originária, né? E remete à autoanálise, que não existe, né? Isso. No seminário 11, no início, ele vai falar isso, né? Do pecado original. Isso. Né?
Bom, fica como questão aqui. Tereza, mas Tereza, Oi, isso oi, que oi. você falou da tribe, que no caso tem a ver com o desejo do analista, essa parte ficou meio ruim para mim, porque assim, pulsão e desejo, né, eles se articulam, mas são diferentes, né? São É, diferentes. aí Mas você está então, falando que pulsão tem a ver com a tribe, né? Outra leitura da tribe é movimento, tá, né? Tribe é movimento, pulsão é movimento do sujeito, sempre do sim, sujeito, né? Então, que é ele quem carreia o que há de aham, pulsional, né, no inconsciente. Então, que ele diz assim, Lacan vai nomear a tribe freudiana de desejo do analista. É isso que eu estou entendendo aqui. tá, Se a tribe freudiana é o desejo do analista, Freud é o primeiro passador da psicanálise. sim, tá. Então, tribe nessa coisa mais ampla, né? Pensando de uma forma mais Isso. ampla, como um É como eu movimento, estou né? Flávia, entendendo. Eu não Como sei se é causa, isso. né? Flávia, o Isso. Lacan É o não que... vai dizer que o analista se torna uma voz, Isso. né? Aham, Ele fala isso em algum momento. Então, me parece que o final de análise tem a ver com a pulsão é, de uma outra forma, né? Um avessamento, aonde não mais Invocante. o sujeito vai buscar alguma coisa, mas aquilo É vai virar porque uma não está mais causa. atrelada ao sintoma, né? A Isso. fixação do sintoma está atrelada ao entusiasmo, que tem a ver com angústia. Ou seja, o que é causa ali é o objeto A, de fato, Uhum. e não o enigma que causa o sintoma, né? aham. É É, como eu estou lendo, gente. Eu não sei se é Sim, isso, tá? É uma a gente interpretação aqui. comentou, em algum momento, nós comentamos aqui, não lembro quem, da Diana Rabinovich, na página Isso, 30, que aí o analista deve esquecer o ato que o constitui como isso, analista. Eu isso. acho que isso Para tem um poder pouco escutar, para poder isso. escutar. Isso também não tem a ver com a tribo, porque no momento que ele esquece, aquilo pulsa, né? Me Sim, parece. Ele sim. finge Isso, esquecer. É um sintagma O que que Lacan usa deveras sabe. no ato isso. analítico, né? Você está com o Isso. livro aí, Finge Sandra? esquecer. Eu tenho uma anotação que eu fiz, tá aqui, ó. Está aqui Até do não. seminário 11, mas eu não localizei a página. Não, tem aqui no que está melhor disso aí, é no livro O Desejo É do Psicanalista, da Diana, que isso. você citou Aquele agora, que se submete, a na, página 30 na da página Diana. 30, que ela volta, né, e diz 30? Não, é página 30. Se você tem aí, voltando, Então, alguém tem aí? eu estou com o seminário 11 aqui. Não tenho. Voltando, posso ler ou não? Pode? Pode. Isso aqui dá um nó na cabeça, né, para poder acompanhar essa questão do ato analítico, né? Sempre levando em conta a questão do semblante de um objeto. É dizer, voltando ao fim de esquecer, ela vai trabalhar a ironia socrática, essas coisas. E sempre entre aspas, fim de esquecer. Voltando ao fim de esquecer e a dissimulação socrática, qual é o fingimento do analista? Sempre levando em conta na cabeça a questão da fórmula do sujeito suposto saber, e do ser, essas coisas todas. Qual é o fingimento do analista? O que deve fingir esquecer? Quando se escuta essa dupla, essa expressão, esse sintagma, finge esquecer, pensa-se quase imediatamente num finge esquecer aquilo que se sabe, mas não se trata disso. Não se trata de esquecer no sentido de esquecer o saber de uma ciência, por exemplo. Pelo contrário, esse finge esquecer faz parte de uma posição cética,
Isso, que implica uma rejeição do saber. isso, Lembremos a fórmula de Lacan, citada anteriormente. O analista pensa que não sabe nada, o que não é o mesmo que finge esquecer. Porque para Lacan, o analista finge esquecer um saber específico, que ele, dois pontos, que ele é causa do processo de análise. isso. É interessante Aí ela vai essa dizer, não posição, se esse nó. trata de fingir qualquer coisa, de Vai. fingir qualquer ignorância, mas de fingir um esquecimento. Um esquecimento de quê? Cabe, inclusive, se perguntar de onde se assume esse esquecimento. Tudo está articulado. A formulação de Lacan é irônica, pois o analista tem que, entre aspas, fingir esquecer, aí ela diz, o que não pode esquecer, se quer ocupar dignamente o lugar do psicanalista. Fingir esquecer é o contrário do esquecimento. Isso, isso. Fingir esquecer é um sintagma introduzido deliberadamente no lugar de outro, no lugar de um sintagma clássico em psicanálise, o esquecimento como efeito do recalque. O João queria falar alguma coisa. Que produz um retorno do recalcado no sintoma. O sintoma é um retorno do recalcado daquilo que está, entre aspas, esquecido, recalcado no inconsciente. Não é isso? O que aconteceria se o analista não ocupasse essa posição? Não? João, você ia falar alguma coisa? Eu acho que isso conversa bastante com a ideia que o Lacan traz na transferência. Vou pegar a transferência para falar sobre essa questão do esquecimento. Quando ele vai falar do amor de transferência, e quando ele coloca isso na posição do analisando, do enamoramento. E que ele diz, o enamoramento não acaba. Quer dizer, o enamoramento é aquele amor que não acaba, porque é uma parte do analisando. Né? Então, é por parte do analisando, perdão. Então, assim, eu acho que esse fingir esquecer da própria questão da análise dele. Né? Porque você falou, Nazar, mais cedo sobre. Você fez uma pergunta que todo mundo entendeu aqui. Eu me lembrei da questão da sujeição ao suposto saber, mas pensei nisso a partir da perspectiva do amor, eu falei sobre isso esses dias. Então, nessa questão do amor menos a paixão, vai sobrar o A sobre S2. E esse resto é um resto que não se extingue. Então o analista tem que fingir não saber mesmo, porque ele sabe que não sabe, não é? E tem que fingir esquecer os resultados da própria análise. Ele sabe que não sabe o que move o analisando para além do que ele diz. Entretanto, ele sabe o que está no final. Se essa análise puder ser levada até um bom termo, ele sabe que o sujeito vai se defrontar com aquilo que é a causa do seu desejo. Mas, até lá, ele precisa fingir, né? Que nada sabe sobre isso, quando ele de fato sabe. Né? O que ele não sabe é sobre o que está, né, como enigma para esse sujeito, que o sujeito precisa decifrar. Bom, essa é a leitura que eu estou fazendo. Leia um pouco mais aí. Não se trata... Leia, Tereza. Espera um instantinho. Deixa eu... Aonde? No texto da Diana. Ah, no texto da Diana? Espera aí. Não se trata de fingir qualquer coisa. Não se trata... Eu já li. Não se trata de fingir qualquer coisa, de fingir qualquer ignorância, mas de fingir um esquecimento. Ele tem que fingir um esquecimento. De quê? A formulação de Lacan é irônica, pois o analista tem que, entre aspas, fingir esquecer o que não pode esquecer,
se quer ocupar dignamente o lugar de psicanalista. O que é que ele não pode esquecer de fato? Ele não pode esquecer, mas tem que fingir que esqueceu, né? Que, ao final, o que o sujeito vai se defrontar é com a castração. É essa a leitura que eu estou fazendo. Mas aqui está dizendo, antes disso, ele está falando do lado do analista. Pois é. Que é o que vai se constituir lá no final, no DC. Mas que ele finge esquecer aquilo que ele não pode esquecer? Vamos lá. Lê novamente a frase. A formulação de Lacan é irônica. A formulação de Lacan é irônica. Só um instantinho, Natália. Pois o analista tem que fingir esquecer o que não pode esquecer se quer ocupar dignamente o lugar de psicanalista. Aí ele explica. Fingir esquecer é um sintagma introduzido deliberadamente no lugar de outro sintagma, no lugar de um sintagma clássico em psicanálise. 2 pontos. O esquecimento como efeito do recalque. Foi exatamente o que eu falei, em outras palavras. Por quê? O recalque, né? O que está em jogo no recalque? É o que carece de palavras, o que é traumático, é o encontro do sujeito com o significante. O encontro de um sujeito com o significante não é simplesmente uma coisa geral, digamos assim. É no universal o singular, ou seja, é o que tem valor de S1 para cada sujeito, né? É isso que eu entendo. Eu coloquei aí no grupo as 2 páginas que trabalham isso. Tá. Né? É a página 29 e 30. Então, ele finge esquecer o que não pode esquecer se quer ocupar dignamente o lugar de psicanalista. Diz respeito ao lugar do psicanalista. Isso. Fingir esquecer é um sintagma introduzido deliberadamente no lugar de outro, no lugar do sintagma clássico da psicanálise. O esquecimento como efeito do recalque. Aí ele continua. Fingir esquecer, ele diz, fingir esquecer é o contrário do esquecimento do recalque no seu sentido freudiano. É o contrário. Esse fingir esquecer implica que o esquecimento fingido é um esquecimento estruturalmente muito diferente do esquecimento do recalque, que é um esquecimento que se consegue quando o sujeito passou por uma análise. O esquecimento, ele diz, né? Esse fingir esquecer implica que o esquecimento fingido é um esquecimento estruturalmente muito diferente do esquecimento do recalque, que é um esquecimento que se consegue quando o sujeito passou por uma análise. Portanto, se o analista esquece no sentido do recalque, não no sentido do finge esquecer, nesse ponto, a neurose de transferência é a neurose do psicanalista, no ponto em que o psicanalista não finge esquecer o que aconteceu na sua própria análise, com aquele que causou o processo, isto é, o destino que foi o de seu analista, na sua própria análise. Mas, nesse lugar, instala um recalque no sentido freudiano. Isso que ele vai permitir ele dizer que a resistência é do analista. É que o analista deve esquecer o ato que o constitui como analista. Que o constituiu como analista. O ato constituiu. Isso. Como analista. Que aí seria o descer, né? O lugar de descer. Aí ela segue. Esse fingir esquecer, qual foi o final da sua própria análise para poder dissimular, aceitar
o engano do saber suposto e do sujeito suposto implica que deve fingir esquecer o que ocorreu, quando sabe que de fato ocorreu. Quer que eu repita? Esse fingir esquecer qual foi o final da sua própria análise para poder dissimular, aceitar o engano do saber suposto e do sujeito suposto, implica que deve fingir esquecer o que ocorreu quando sabe que de fato ocorreu. Na medida em que consegue isso, pode definir, delimitar e deixar livre o espaço do desejo do analista, e esvaziado de seu próprio desejo e de sua causação em relação ao desejo do grande outro. Isso implica, consequentemente, uma posição complexa para o psicanalista. Posso falar uma coisinha? Pode. Toda vez que se finge qualquer coisa, você finge ser, né? Tem sempre relação E é com o interessante, ser, verdade. porque remete justamente a esse ponto, né? O analista, a Sandra falou do descer, né? Aí eu pensei nisso, toda vez que se finge, finge ser alguma coisa. E aí eu fui aqui rapidinho no Google ver, o fingir, ele está ligado a um simulacro, a uma aparência, né? É que tem a Só ver isso. também com a castração, como a Teresa falou, né? Porque ser é uma questão de castração, né? Então, tu tens que conseguir deixar de ser, e tem que fingir esquecer. É porque eu entendo Era isso como a pregnância da imagem corporal que está desde a estruturação do sujeito. E essa pregnância, na análise, ela precisa ser deslocada, isso precisa ser dissolvido. Porque o sujeito fica preso sintomaticamente na imagem que ele recolhe do discurso do outro. E isso é a coisa mais difícil para o sujeito se destacar, dessa pregnância do discurso do outro, que tem sempre valor superegóico. Continuo? Sim. Então, aí eu já passo aqui para baixo, né? Mas aquém dessa cronologia, um processo lógico se inscreve nas funções de analista e analisando, numa ausência de continuidade de uma para outra, posicionando-se sem cessar em torno do objeto, e isso ocorrendo em todos os momentos da cura. Duas consequências que articulam transmissão e passe por haver analisando. Ele já coloca essa figura da banda, não é? Planificada ali no seminário 11, né, da transferência, o trabalho de análise. Já está ali, que coloca demanda, desejo, no seminário 11. Em todos os momentos da cura, né? É a banda de Möbius, né? Vamos lá. Então, duas consequências que articulam transmissão e passe por haver analisando. O desejo do analista é, portanto, o fundamento da experiência. É da ordem de A. O próprio desejo do analista é da ordem do que é causa, né? De desejo, que é o objeto A. O desejo do sujeito vem se articular e se separar do desejo do outro. Há uma virada do vazio do sujeito no vazio do outro, onde o ponto, por uma ação de explosão, produz um bordo sobre a esfera e, mediante uma virada, faz surgir o toro. Os significantes da demanda caem e sobrevêm pelo uso de uma Forstellum representans
que a estrutura do sujeito fica, inevitavelmente, ligada ao sujeito. Topologicamente, os toros enlaçados, pondo em relação demanda, desejo, sujeito e outro, dão lugar ao plano projetivo nessa relação de pulsão entre o sujeito, banda de Möbius, e o objeto A, o disco S, pulsão de A. Esse S não seria barrado? Pois S barrado, isso é digitação. Seria o ponto de renegação da estrutura, né? Que faz o toro, né? Sim. Objeto Sim. A. Então, topologia. Entendamos aqui a analogia daquilo que se efetua no real. A fantasia fundamental é fantasia da fundação do grande outro, do qual o sujeito, por A, se separa. S de A. Eu acho que é S de A, é isso mesmo? Mas eu acho que é de A barrado. Não, aí é S de A. Não barrado? Não é o campo do outro? Espera aí, A onde é que tá fantasia aqui? fundamental é fantasia da fundação do grande outro, do campo qual do o sujeito, por A, se separa. Não é S de A barrado? Espera aí. A Eu também fantasia acho que fundamental é a é o fantasia campo da do outro, fundação S do de A outro, barrado. do qual o sujeito, por A, se separa. S de A vem aqui conotar a fundação da fantasia, como aquilo que consiste o outro, para o neurótico. Né? Aí vai entrar... objeto de seu suposto gozo, o limite é o do fim da análise, que é quando o outro não existe, senão para o Aí já neurótico. é o outro barrado, aí no final. Aí é S de A barrado. Eu acho que no final. Vai, continua. Eu acho que aqui é S de A barrado, Zé. Então, olha, a fantasia fundamental é fantasia da fundação do grande outro. S barrado, função de A. Eu posso falar? Pode, falta um significante no campo do outro. Eu estou dirigindo, então não posso levantar a mão. Não tem problema. Está me ocorrendo aquele seminário do outro ao outro, que é do outro pequeno ao outro grande. Isso. Tá, mas e? E aí, essa ideia do outro, aí, do outro pequeno, o S não é barrado. Do outro pequeno, o S não é barrado. Então, seria o S sem barra ao S com barra. Do outro pequeno ao outro grande. Pois é, mas aqui só aparece um S de A. Não aparece dois, só tem um. Porque, olha só, vou repetir a frase para você pensar. Está falando da Constituição do sujeito. Então, vou repetir a frase para você pensar junto com a gente. Olha só. A fantasia fundamental é fantasia da fundação do grande outro, do qual o sujeito, por azinho, se separa. Ora, a fantasia fundamental aqui é S barrado pulsão de A. Isso, perfeitamente. Certo? Aí ele diz assim, S, parêntese A, vem aqui conotar a fundação da fantasia como aquilo em que consiste o outro. Aqui é S de A, só pode ser S aqui de é A. S de A barrado. É de Não, S acho que é S de A. É aqui ele está falando do outro consistente, gente. É o significado do sujeito. Então não tem barra aqui no A, não, Nazar. O que você acha, Eu Tereza? acho que ele está falando dessa... Eu falei no Eu início acho que que não aqui tinha. ele está falando, olha, vem aqui conotar a função da fantasia como aquilo em que consiste o outro para o neurótico. É isso então que eu é sem barra. É isso aí. Então, é isso que eu estou falando. Você disseram que tem barra. É o significado do sujeito. Aí ele fala assim, ó, fazendo-se objeto de seu suposto gozo. Então o pronto, sujeito então é se sem barra. oferece como objeto de gozo para o outro. Né? S de A.
vem aqui conotar a fundação da fantasia como aquilo em que consiste o outro para o neurótico. 2 pontos. Fazendo-se objeto de seu suposto gozo. O limite é o do fim da análise, que é quando o grande outro não existe, senão para o neurótico. O grande outro só existe para o neurótico. Vamos lá. Teria que aparecer aqui o S de A barrado, que é o fim de análise. Ao final dessa frase, que não aparece nada aqui, não tem nenhuma... Bom, vamos seguir. Depois a gente esclarece isso, gente. É certamente por parte do analisando que se efetua o passe, mas testemunhá-lo se dá pelo lado do analista. Então, o analisando, o passe se efetua do lado dele, mas quem testemunha é o analista. O termo analisado evocaria, talvez, o ponto de fuga que os liga. Como pergunta, se o passador é o passe, proposição de 9 de outubro de 67, é porque ele procede deste lugar-momento onde, de um analista ao grande outro, advém o, entre aspas, a um analista, efêmero tal como Eros, o amor, sem que ninguém o sustente. Comentários? Assim, me vem a ideia do ato, né? É um fulgor, um raio. Tá quebrando a sua fala, Tereza. Tereza? Vocês estão ouvindo a Tereza? Porque eu não estou ouvindo, está quebrando. Não, também não. Está No falhando. máximo de segundo a lista, que não em questão, nem no analisando, eu entendo. Né, que é o momento do ato analisa, que não tem nada a ver com analisante. Né? Ele usa o termo analisado. Ele diz assim, vou repetir a frase, ó. É certamente por parte do analisando que se efetua o passe, mas testemunhá-lo se dá pelo lado do analista. O termo, entre aspas, analisado, não analisando, analisado, evocaria talvez, o ponto de fuga que os liga, ou seja, que liga analisando a analisado. Né? Se o passador é o passe, é porque ele procede deste lugar-momento onde, de um analista ao grande outro, advém um analista, efêmero tal como Eros, o amor, sem que ninguém o sustente. Isso. Um raio, um acontecimento. Isso. Esse sem quem ninguém sustente é interessante de pensar, né? Sim. É ninguém, né? Só ele se sustenta, ele está ali por si mesmo. Será que não há garantia? Não há garantia. Eu escutei nessa comparação efêmero como Eros, um acontecimento e não um alguém. Isso. Perfeito. Ele se autoriza de si mesmo nesse primeiro ponto. A questão do passe é que vai colocar o de alguns outros. É pelo passe, ou seja, pelo dispositivo que se coloca, que ele vai se autorizar de si mesmo, que é o da sua experiência pessoal, para de alguns outros, que ele vai, de alguma maneira... Eu sempre penso numa equação. É interessante a gente pensar na equação, porque é a própria equação da estruturação do sujeito é aquela que advém a partir da metáfora paterna.
Porque a metáfora paterna ela instaura no lugar do desejo do outro, que seja da mãe, mas do desejo do grande outro, o quê? O nome do pai, cuja significação é um X. A análise permite ao sujeito retomar, né, essa mesma equação, dando ali uma ficção, onde há o X, ele dá uma ficção que não foi a que lhe foi transmitida edipicamente, pela experiência edípica. Uma ficção que é um novo significante, é um enxame significante, é uma interpretação, né? Ele coloca ali uma ficção outra. E aí... Diga, Tereza. Isso conversa muito com como Lacan fala do testemunho. Isso. A mim, eu acho que o testemunho conversa bem com esse acontecimento, com esse ponto de fuga, como ele diz aí, porque eu andei pensando, sei lá, esses dias, que a análise é um processo. Então, você termina a análise, você atravessou um processo de análise. O passe é um testemunho desse processo. É uma outra virada de outra ordem. Já não é mais o processo de análise, e sim um corte, um momento ali, uma marca. Né? Como ele diz muito bem, esse dispositivo de verificação, como o Lacan chama. Verificar não confundir verificação com julgamento. Isso. Verificação no sentido de testemunhar. Testemunhou só. E quando, quando ele fala em efêmero, tal como Eros, me remeteu à ideia do falo. O significante, que não é um significante real, o falo, é um real, né? Sim. No sentido que, no fim, o fim é fálico, no sentido de um acontecimento mesmo, de criar um S1. Eu não sei se é criar um S1, eu acho que o sujeito se vale do S1 que norteou o processo até ali, né? Ele se serve desse S1, que é a história do... Ele pode prescindir a condição dele bem se servir, para ele fazer essa passagem, né? Isso. Ainda assim, eu acho que tem coisa para a gente destrinchar aí, não está muito... Porque Está falhando. Terezoca, não está dando para a gente entender o que você falou lá está atrás, falando. inaugural. O S1, sujeito no campo do outro, aquilo que ele falou lá atrás. Isso. Isso reedita, é uma reedição desse tempo, desse momento de entrada. Só que com caráter ficcional, como a Tereza falou. Olha só o que a nossa querida Diana diz na página 31 do livro O Desejo do Psicanalista. Ela diz assim, ela retoma a questão do finge esquecer e ela diz: o psicanalista finge esquecer que seu ato é causa. Seu ato é oferecer-se como Sócrates. Isto é, o analista sabe que lhe cabe ser objeto em posição de causa de desejo no processo da análise, o que culminará no desvelamento do vazio dessa causa, que é o vazio de um valor universal, comensurável desse objeto, que, no entanto, é o fundamento do que Lacan, no seminário 14, vai chamar de falso self do sujeito, que é a única coisa que ele tem. Aí ela diz um negócio que eu acho que é crucial, por isso que eu estava lendo aqui. O sujeito como tal, na medida em que, como analista, realizou certo processo, sabe que o valor de verdade do objeto como causa é um valor que não se cotiza nem no mercado de dons, nem no mercado fálico.
Hum. Então, ao final, né, nessa passagem para analista, esse valor do objeto como causa não está cotizado no mercado dos dons, que tem a ver com dom de amor, com eros, muito menos no mercado fálico. É puro real, não se escreve falicamente. É puro real. O Lacan usou mas o falo é momento real. que é fulgor. Fulgor. Mas é o o clarão, falo né, Tereza? É o clarão. É o clarão. Clarão. Que esvazia qualquer sentido. É no sentido assim, ó, não é no fálico do desejo, mas eu acho que é no real do falo. O real do falo é aquilo que está lá no seminário da transferência, o símbolo falo. Né? É um símbolo que Mas é não real. seria isso que aparece no final? Que não é Eu estou fálico? entendendo que sim. Eu acho que o símbolo falo é castração. É o único entendimento que eu tenho para o símbolo falo. É a castração. Castração já é simbólico. Castração já é simbólico. É o fi. Agora, esse que aparece é o fizão. É o significante. É o símbolo. O significante, por isso que ele é símbolo. Ele fala, tem uma hora que o Lacan fala assim, significante que se... Peraí. Se existisse, o Lacan diz, é o significante que se existisse, ou seja, não é significante. É o S de abarrado, Tereza. Exato. O significante que se existisse seria a significação no campo do outro, da falta do outro. Isso. Na verdade, não há. Não existe. Não há, na verdade, não há. Não há. Ocorrem seus efeitos. José Nazar está aí, Zé? Zé? Ele foi atender? Não, está aí. Ah, tá. Ele está sem microfone. Vê um pouco mais aqui a Diana, que o analista finge esquecer que seu ato é causa. Isso é fundamental quando vai, não é, receber um analisando e na escuta. Isso. Quer que repita? Não, eu gostaria que se pensasse um pouco nessa pequena frase. O psicanalista finge esquecer que seu ato é causa. Quando ela diz que o ato é causa, eu só consigo entender causa de desejo. Causa do processo analítico. Que está em jogo ali, o que está em jogo no ato analítico é o desejo do analista, que causa desejo. Que ele diz na proposição que o bilhete, a destituição subjetiva é o bilhete de entrada, né? Pelo lado do analista. O analista, agora, é interessante, porque nesse texto o Moscovitz vai falar que no final, lá no final, esse que passou, não é? Mas há esse que foi o analista desse que passou, não é, que conduziu a análise até o final. Esse ato do DC leva esse analista que conduziu essa análise a rememorar o seu ato, o ato que o constituiu como analista. Uhum. Isso será rememorado, não é, no momento em que, do ponto de vista do que finalizou, esse analista é objeto. Ele se torna um objeto. Ele não faz às vezes, né? Por isso que ele é resto da operação. E um objeto a ser respeitado. Né? Não é para ser enxovalhado, exatamente. Nomeação de analista e não se autorizar senão por si mesmo. Como hoje situar o A1 analista? É a pergunta que ele coloca. Como hoje situar o A1 analista? Ele é de psicanalista. Ele é A1. Hoje... A1.
Hoje, quando, precisamente há 3 anos, a psicanálise continua a ser transmitida sem instituição realizada, a não ser a IPA. Quando, por exemplo, não existe mais um procedimento de nomeação ao título de analista, fato único com exceção do período em que Freud fundava sua disciplina entre 1897 e 1910. Tudo pergunta. Quem pode hoje, nessa nova passagem da psicanálise, momento de passe da análise, após os 2 primeiros de Freud e de Lacan, estar em posição de ser demandado através de sua obra e assim se autorizar a fundar? São questionamentos. Ótima questão, hein? Tem a ver com aquilo. Tem a ver com a história do ser lacaniano, da clínica lacaniana. Isso, exatamente. Ô, Flávia, você devia recortar essas frases aqui. Pensei nisso também. Vou recortar. De onde surge este fato patente do, entre aspas, pelo menos 2, Freud e Lacan, né? E às vezes mais, a propor um modelo associativo, como se este, entre 2, deixasse supor alguma autoridade para tomar o caminho de Freud e Lacan. Neste entre 2, aparece mais ajustada do que em qualquer outro lugar a questão de saber que transferência os liga, ou seja, como eles se reconhecem analistas entre eles, um por um e por si mesmo, coisa mínima de se esperar de um júri de assentimento, por exemplo, num testemunho que tenha peso quanto ao discurso analítico, ou seja, testemunho de sua divisão de sujeito analista. Estou esperando os comentários. Eu acho que dá para seguir ali, vai ficar mais claro. Ética do freudismo de hoje. Tá bom. Ética do freudismo de hoje. Estar preso aos significantes da psicanálise e não se furtar a produzir um dizer sobre ela. Eu achei isso ótimo. Eis como se defrontar com este impagável próprio a colocação do real sobre o simbólico, ou seja, a prática, endividamento inexorável da psicanálise face a Freud. Quem é que está com a câmera aberta? Única quitação possível, sabê-lo e dizê-lo. Eu acho que isso aqui merece muita conversa. Quem está falando aí, gente? Pelo amor de Deus. José Lazar, comentários. Quando Lacan morre, surge toda essa preocupação. E aí aquele alvoroço, mundo de instituições, de grupos, de escolas, mas a referência simbólica, a partir do ensino vivo, né, da presença do Lacan, aí ele coloca em questionamento. Quer dizer, existia e existirá a IPA, que tem uma maneira de nomear analistas, e existia, não é? Até então, todo o ensino, o processo novo, pela lógica e não pelas regras de Lacan. E aí surge, então, a questão: quem vai sustentar isso? Daí é que eles vão criar grupos que trabalham juntos, né? Que vão trabalhar juntos. E é interessante que eu trabalhei 2 anos, ao sábado e domingo, com 3 secretários do PASSE, né? Da Escola do Rio, Brasília e Vitória, e em função de pesquisar, eu sugeri que
se fizesse uma única secretaria do passe trabalhando com três. E tem essa lógica, pelo que está dizendo, porque lá em Paris, o avanço maior na questão do passe foram trabalhado com 3 instituições, não é? Onde trabalhava o Julian Moscovitz, o pessoal pesado ali da Anita Hardy, que é a escola freudiana, assim, lá em Paris, é um grupo muito grande, muito grande. Então, quem vai autorizar, quem vai dar sustentação a isso? Numa escola, um único secretário do passe, ele tem autoridade para poder, como é que se diz, glosar, que é uma certa glosa, né? Mas, no caso, por exemplo, você falou das escolas do Rio, Vitória e Brasília. A Tereza está fazendo um trabalho bastante grande, né? Trazendo pessoas das outras escolas para falar sobre o passe e tudo mais. Mas, em algum momento... Tereza, você está aí? Não, acho que não. Tereza? Está no carro indo para as montanhas e cai. Não, mas assim, em algum momento, provavelmente, ela vai conversar com os outros secretários das 3 escolas, das 2 escolas, né? No sentido de poder Aqui, ó. trazer uma conversa aqui. Peraí. É que eu estou tirando sangue aqui, espera aí, fazendo tempo de coagulação. Deixa eu tirar o som. Tá. Então, tira o som, Zé. Agora a Tereza Meloni está aí, ó. Tá. Tereza, cadê você? Oi, estou aqui. Então, eu estava falando para o Nazar, a partir disso que a gente acabou de ler, que você está fazendo um trabalho super grande, importante, trazendo gente das outras escolas para falar sobre a questão do passe. Mas assim, que eu suponho que, em algum momento, além de você conversar com essas pessoas que você tem chamado, você vai especificamente em relação à Escola do Rio, a Vitória e Brasília, né, trazer uma discussão maior sobre, apesar de Vitória já ter isso estabelecido, a gente trazer uma discussão maior, né, sobre essas questões que estão sendo colocadas aqui pelo Moscovitz, que são muito interessantes e que eu acho que tocam um pouco o que a conversa que eu tive com os colegas na quarta-feira, que vão para a Convergência, a Flávia e o Felipe, o Nazar tinha proposto, a conversa foi longa, a gente, enfim, tinha proposto que a gente levasse uma questão sobre a clínica lacaniana, que, obviamente, vai tocar diretamente a questão do passe, né? Sim. E a questão, como a Flávia sugeriu, do que esse significante, ser lacaniano. O que é esse ser lacaniano? E eu acho que essa é uma conversa para a gente estabelecer esse dispositivo novo, né, nosso, renovado, né, como se queira chamar. Essa reflexão ela não poderá, logicamente, acontecer sem a gente levar em conta a história do dispositivo do passe, incluindo essas 2 escolas. Brasília ainda não teve, né? E o que a gente fez até então com as conexões com as outras escolas. Então, eu penso que a gente vai ter que pensar sobre isso, né? Como efetivar... Tereza, eu tenho pensado assim, quase isso que você está falando. Primeiro, tenho até falado com um grupo que está trabalhando comigo, né, que até o final do ano eu gostaria de recolher. Não, eu estou participando aqui desse grupo com algumas faltas, porque agora eu estou em obras, eu estou completamente doida,
depois eu viajo, agora há 15 dias, graças a Deus, vou viajar. Mas não só as questões que o Moscovici está trazendo, mas as questões que a gente está garimpando nessas conversas que a gente tem tido, que muitas dessas conversas falam também como o Moscovici. Tem coisas que coincidem, tem coisas que não. Então, eu queria amealhar, junto com o grupo, que vai me ajudar a recolher isso tudo, essas questões e trazer, digamos assim, um release, uma retomada disso para as escolas, já junto com uma proposta da formação do dispositivo no regimento interno. Eu acho, inclusive, que esse fechamento, eu estava pensando, você tocou num ponto importante que eu nunca tinha pensado, que o passe na verdade, a clínica de uma escola. É como se a passagem, essa passagem, né, que se dá, aliás, o dispositivo do passe, seja lá qual for, ele tem semelhanças com o dispositivo da sessão clínica, por exemplo, né, não é à toa. E eu acho que na sessão clínica se passa casos. E no passe, a gente tem... O que passa no passe? O que passa no passe não é um caso qualquer, é o caso da formação de analistas dessa escola. Então, é a clínica dessa escola que a clínica e o banco de sangue. Banco de sangue. Para de se brincadeira. Então, eu acho isso importante. Agora, eu gostaria de trazer não só o que o Moscovici está trazendo, até porque eu não estou muito atualizada, eu tenho faltado, mas juntar com tudo isso que a gente tem recolhido. A Onesia, porque ela não quis fazer, eu vou viajar agora dia 16, no início de novembro, a Onesia vai trazer, ela fez a tradução do texto do Valabrega, e o Valabrega levanta umas questões bastante espinhosas em relação ao passe, como o Lacan propôs e tal, que, não, pelo amor de Deus, todo mundo me ouve, oi, não é contra o passe, não é abaixo o passe, é apenas um olhar crítico e de questionamento sobre o que se tem feito. Agora, Tereza falou uma coisa importante. Eu quero juntar, e é lógico que eu vou juntar, porque eu estou na escola desde o início, desde o primeiro passo, que foi o seu, as questões históricas da nossa escola, mas também das outras. Uma coisa, por exemplo, que me tocou, e a nós todos que estamos trabalhando no nosso grupo de passe, foi quando o Omar disse que a escola dele, que é a escola do... Associação Lacanienne Internacional. A Associação Lacanienne, que é fundada pelo Belman, né? Tem 5 passes só. 4 passes só. E a escola funciona há um tempão, é uma escola com quase 500 pessoas. Tem 4 passes. Então, é uma das coisas que a gente ficou alerta, que talvez a gente esteja dando ao passe um peso tão fantástico que ele ficou pesado. Ele ficou pesado para caminhar. Entendeu? Talvez a gente tenha que dar mais leveza ao passe. Não é banalização, mas leveza. Verdade. Enfim, então são questões que estão sendo discutidas e que eu pretendo realmente trazer no final, até o final do ano, a gente trazer e fechar isso. Mas, por favor, chame a garantia para conversar com vocês. Por favor, a nossa garantia, as outras garantias, porque a gente lida com coisas que, de alguma maneira, antecipam, né, questões que vão desembocar. Sem dúvida. Na última reunião que a gente teve, a gente estava falando, inclusive, de como é que a gente pensava, não é uma definição ainda, que é a escolha do passador e tal. E aí eu falei, a MS, o Omar disse que na escola dele, a escolha, a lista de passadores é a mesma lista de todos os AMS. E aí eu usei um significante, eu vou citar, porque a Natália está aqui, não é problema. Eu disse assim, mas como assim? Qualquer AME é um AME recente? E ela me questiona, o que é um AME recente? Isso tem a ver com a garantia, entendeu? Então, realmente, olha, conversa com a garantia, conversa com a sessão clínica, conversa com Muita conversa. Tá. Deixa a gente só fechar. Eu acho que com essa fala da Onesia, que vai ter agora a Vera, vai ter a Isabel e a Yaci da Praxis, que vai ser uma experiência interessante, porque ainda não o passe. É um tempo
que ainda não aconteceu o passe. Eu acho legal ouvir isso. E aí, depois, com a fala da Onesi, que vai trazer esse olhar do Vala Braga, a gente aí pode sentar para conversar com a garantia e já começar a escrever. Tá ótimo. Tá? Mas antes eu vou dar uma fugida de 15 dias, porque eu estou ficando maluca, estou enlouquecendo, misturando tudo. Tá certo. Gente, eu achava. Ô, Zé, Tchau. não é melhor a gente interromper aqui? Já são 12h52. É. 12h53, José Nazar. Bom, eu estou aqui, mas estou dirigindo. Ok. Pode interromper. Segunda-feira, a que horas é o teu encontro, Tereza? É às 7h30? Não, segunda-feira é a Vera, que vem falar no nosso... Não, eu sei, mas é às 7h30. Que horas é? Olha, Tereza, não me peça nada de cor, porque eu sou capaz de falar o nome da tinta. Eu vou ver na programação. Mas eu acho que é 20 horas. Eu acho que é 20 horas. Tá. Melhor para a gente. Mas eu estou misturando nome de tinta, entendeu? Com gesso, com parafuso, tá tudo confuso na minha cabeça. Tá bom. Beijo. Tchau. Bom fim de semana, gente. Bom fim de semana. Pra todos. Beijo. Tchau.